A paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui nessa noite de sexta-feira para ler mais um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Meu coração está grato por essa rica oportunidade de poder estar aqui junto com você, edificando a fé e dando assim a oportunidade para que a nossa alma seja preenchida pela palavra poderosa do Senhor e assim tendo a nossa fé edificada. Minha oração nessa noite é que através da leitura, meditação dessa palavra, o Senhor possa te encher da graça, do amor e da presença dEle. Que você tenha então assim uma noite abençoada de sexta-feira, com o coração já grato. Meu coração já está cheio de gratidão por Ele ter nos guardado nesse dia de hoje, ter nos abençoado, nos livrado, por estar conosco. E assim, mesmo diante de toda a correria, dos compromissos, a gente ainda encontrar um tempinho para se dedicar à parte mais importante, que é estar aqui se relacionando com o autor da nossa vida, com o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele único e suficiente Salvador das nossas almas. Que o Senhor possa falar conosco, possamos estar com o coração sensíveis para ouvir a voz de Deus através desta palavra. Capítulo 15, a partir do primeiro versículo, vai dizer assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus diz: Honra o seu pai e sua mãe. Quem maldisser o seu pai ou sua mãe serão punidos de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aqui nessa ocasião, os fariseus mais uma vez vão até Jesus e estão procurando encontrar alguma brecha, algum deslize, alguma situação em que eles possam pegar, Jesus e seus discípulos e assim caçar um meio de paralisar esse evangelismo, esse espalhar do ministério de Jesus naqueles tempos. Então eles vêm lá de Jerusalém até Jesus e vão dizer assim para ele: por que os seus discípulos eles não lavam a mão antes de comer? Isso é uma tradição dos anciões que eles deveriam cumprir. Aí o Senhor dá uma resposta assim, denunciando então a hipocrisia deles. Falou assim: vocês estão preocupados com tradições humanas, porque aqui isso não era uma lei. Eles basearam alguns ensinos da Escritura que vai relacionar o lavar ou se purificar, e eles aplicaram isso sobre o povo como um mandamento, de que antes de comer eles eram obrigados a lavar as mãos. Hoje a gente até adota essa prática, é muito importante a respeito da higiene pessoal. Porém, aqui o Senhor conhecia os pensamentos deles. Eles não estavam preocupados com a contaminação, com a higiene. Eles estavam preocupados em, vamos dizer assim, com o meu palavrear, com tipicar com Jesus, em ficar preocupado com coisas pequenas para poder paralisar mesmo esse ministério de Jesus aqui na terra. Aí Jesus vai dizer assim: vocês estão tão preocupados com tradições humanas que vocês criam e vocês não se atentam que vocês transgridem a própria lei dada pelo Senhor. É aqui ele vai denunciar uma ação que eles faziam. Ele vai dizer assim: a lei de Deus e não dos homens vai dizer que aquele que não honrar o pai e a mãe, aquele que não assumir a responsabilidade de cuidar dos seus pais, isso deveria ser levado até a morte. Mas vocês, por interesses pessoais, vocês recebem uma oferta desses filhos que vão dizer para os pais: o que vocês precisam de mim nas questões financeiras, de arcar com alguma responsabilidade diante de vocês, essa é a oferta do Senhor. Tanto que lá em Marcos, quando a gente chegar no Evangelho de Marcos, ele vai trazer para nós o nome dessa oferta, ela é chamada de Corban. Ele vai dizer assim: vocês aceitam essa oferta e aí acaba tirando de cima dos filhos a responsabilidade e os recursos que eles têm para cuidar dos pais. E vocês ignoram isso, em vez de ensinar a verdade para o povo. Vocês pegam a oferta, porque é de interesse de vocês
pegar essa oferta que é levada ao templo e não tão preocupado se os pais estão em casa, às vezes padecendo necessidade. Aqui o Senhor está denunciando, vocês estão preocupados com o interesse de vocês. Aí aqui embaixo ele vai citar, né, a partir do versículo 8, o que Isaías falou, profetizou a respeito desse povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O povo está tão preocupado em ficar cobrando da população doutrinas meramente humanas, que no fundo nem tem tanto fundamento espiritual. E me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Isso nos traz uma grande reflexão nessa noite. Será que os nossos lábios, que tanto fala de Jesus, que a gente às vezes pronuncia esse amor de Cristo, será que ele está condizente como está o estado do nosso coração? Aqui embaixo um pouquinho ele vai explanar um pouco esse assunto. Indo a partir do versículo 10. E convocando a multidão, Jesus diz: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueça os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Aqui o Senhor então vai explicar melhor a respeito do que ele quis dizer, da preocupação, né, dos fariseus deles não lavar as mãos. Ele vai dizer assim: eles estão aqui, naquela época, vamos dizer assim, a água, ela não tinha todo esse encanamento que nós temos hoje, esse saneamento básico. Era mais complicado essa parte de se lavar. Então, acredito que ali, na hora que eles iam comer, eles estavam com fome, e aí acabava pegando ali, e como eu já disse, a preocupação dos religiosos, né, dos fariseus, não era com a higiene. Eles queriam mais era implicar mesmo com Jesus e os discípulos. Então ele vai ensinar aqui o que verdadeiramente contamina. O Senhor está falando de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira espiritual. Ele fala assim: o que verdadeiramente contamina o homem não é o que ele come, às vezes com a mão sem lavar. É o que ele fala, não é o que entra. O que entra da boca a gente come, vai para o estômago, depois é eliminado. Mas o que eu falo denuncia o estado do meu coração. O que está com tanta frequência no meu falar, no meu vocabulário, denuncia exatamente como está o meu interior. Isso contamina. Uma palavra mal falada, uma expressão, se eu não vigio o que eu falo, isso tem poder de matar, de contaminar alguém. É onde ele vai falar, né? As palavras que contaminam denunciam o que pode vir do coração e pode vir dos nossos pensamentos, os maus pensamentos, os homicídios, adultério, imoralidade sexual, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam. Então ele fala assim: a gente tem que preocupar mais com o que nós estamos oferecendo ao outro, com o nosso comportar com o outro, o nosso falar. Eu queria que você analisasse aqui, né? Eu tenho feito essa análise diante da palavra do Senhor. Como tem sido o nosso falar? Do que nós temos enchido a nossa boca diariamente? As nossas palavras, as pessoas que ficam ao nosso redor, elas são edificadas ou elas são prejudicadas pelo nosso falar ou desanimadas? Nós não temos às vezes palavra de ânimo, de motivação, murmuradores que só sabem reclamar da vida. A gente inflama ou a gente abençoa? Que possamos fazer essa reflexão nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia do nosso falar, nos ensina, né, a ter o coração cheio de coisas boas, coisas que edificam, para que a nossa fala venha denunciar de uma maneira assim boa que o nosso coração está abençoado, está limpo. Só Jesus para fazer essa limpeza em nosso interior. Aqui, a partir do versículo 21, então vai dizer assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Essa passagem vai dizer que então, quando o Senhor se retira dali, ele vai para uma região de Tiro e Sidom. Quando a gente vai analisar um pouco mais profundo a respeito dessa passagem, nessa região, quem habitava ali não era os judeus, não era o povo de linhagem hebraica. Era um povo considerado pelos judeus um povo impuro, um povo indigno, um povo que, diante das profecias, tinha feito eles até acreditar que eles não eram dignos da redenção que Jesus estava oferecendo. Fico pensando eu que quando o Senhor começou a conduzir os discípulos daquele lugar, eles poderiam ter pensado, indagado: nossa, por que será que o Senhor tem nos levado para lá? E eles mal sabiam que ali eles iam aprender uma grande lição com Jesus. Ali então vai dizer que uma mulher se aproxima dele, e é bem claro em dizer que era uma mulher cananeia, não era uma mulher dos judeus, não fazia parte daquela linhagem. Era uma mulher que aparentemente até aquele momento não era digna de receber nada do Senhor Jesus. Era um povo que não era considerado o povo escolhido de Deus. Então aquela mulher, provavelmente, estudos dão a entender que ela era uma mulher solteira, quem sabe o marido morreu ou havia se separado dela, e naquela época uma mulher que já não tinha mais o esposo, ela tinha até um certo preconceito diante da sociedade. Não era como hoje, que as mulheres já conquistaram mais o seu espaço. Naquele tempo a mulher dependia do marido. Por que estudos nos levam a acreditar que essa mulher não tinha um marido? Porque em todas as situações em que alguém chegava até Jesus, principalmente buscando pela filha, era de costume da sociedade que o homem fosse buscar essa ajuda e não a mulher. O homem é quem tinha mais, vamos dizer assim, legalidade para ter essa atitude de ser o sacerdote do lar, aquele quem tinha mais liberdade de chegar, de fala, de se expressar. Então essa mulher provavelmente não tinha ninguém por ela. Então quando ela vai até Jesus, apresentando para Jesus a situação da filha dela, ela vai dizer: minha filha está horrivelmente endemoniada. Vai dizer que então Jesus não respondeu nenhuma palavra para aquela mulher. Vamos dizer com a nossa fala de hoje, o Senhor foi aparentemente insensível à situação daquela mulher. Tanto que os discípulos observam a reação de Jesus e vai falar assim: não, o Senhor não vai parar para atender essa mulher, tanto porque ela não é do nosso povo, não é para ela que veio o Messias. Então, Senhor, despede ela, porque ela continua vindo gritando atrás de nós, está nos incomodando. É isso que ele quis dizer de certa maneira. Aí o Senhor ainda responde assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui ele ainda vai frisar: meu compromisso é com o povo de Israel. Mas ela, mesmo ouvindo essas palavras, aquela mulher, ela prostrou aos pés do Senhor e o adorou. Aí o Senhor vai dizer para ela: não é correto eu pegar o pão que é dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Se também formos estudar a respeito dessa expressão de cachorrinho, para os judeus, o cachorro, o animal mesmo, o cachorro, não era considerado um animal domesticado, de ficar dentro de casa, igual hoje a gente tem famílias que consideram ali o animal de estimação como um membro da família. Aqui a expressão mesmo que foi trazida lá do original era um animal considerado assim, vou achar uma palavra assim, desprezível, carniceiro, que realmente era indigno. E aí ele traz essa expressão: eu vou pegar dos milagres, das bênçãos que é para os filhos e vou entregar aos cachorros. Vamos dizer para nós hoje: vou pegar da mesa, que é a ceia da minha família, e vou dar para os cachorros de rua. É nesse sentido. Aí a mulher, com muita humildade, ela vai dizer: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
estava ouvindo um estudo a respeito disso, que essa mulher que era cananeia, ela era de outra linhagem, lá na tradição deles, nos costumes deles, que eles não eram judeus, eles sim tinham animais que eles domesticavam. E aqui ela traz um exemplo. Realmente, da mesa não dá para comer, mas o cachorro ele come das migalhas que caem da mesa. Até ele é abençoado pela fartura de pão sobre a mesa. Aí aqui o Senhor entendeu, né? Entendeu? Ele já sabia, né, o que ela queria dizer, que ela, mesmo que fosse das migalhas, mesmo se fosse do pouco que sobrava, isso já era o suficiente para ela, porque o poder de Deus era tão grande que isso seria a cura para a filha dela. Aí aqui o Senhor vai dizer, então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Quero ressaltar aqui que a minha fala até aqui às vezes nos faz questionar o comportamento de Jesus. Porque Jesus até aqui nós aprendemos que ele é amor, ele é misericórdia, ele é a bondade, ele é o símbolo de humildade, e a postura dele aqui só tem um propósito: ensinar aos discípulos. Porque depois da gente ler toda a palavra, os evangelhos, nós vamos entender que a mensagem do Senhor nunca foi exclusivamente só para o povo de Israel. Eles então foram os que receberam a promessa, mas o Senhor desde sempre desejou que eles fossem quem espalhasse essa boa nova a todos os povos, tanto que chegou em mim e você, que nós não somos da linhagem judaica. Aqui o Senhor já estava iniciando um ensino de demonstrar para os seus próprios discípulos que o amor dele, a misericórdia dele não era simplesmente exclusiva a esse povo, porque tanto que ele levou os seus discípulos lá na região de Tiro, de Sidom, que já não era entre os povos dele. O Senhor já sabia que essa mulher o procuraria. Ele demonstra toda aquela indiferença para levar os discípulos a analisar aquela situação. Aí ele vai falar, eu acredito que o Senhor, né, demonstrando, mesmo diante de tudo que eu falei para ela, mesmo diante da postura que a religiosidade depois dos tempos representaria a muitos povos, ela teve fé de ver em mim a redenção, o milagre que ela precisava. Como eu não vou abençoar aqueles que venham até mim com tanta fé? E é tanto que ele vai elogiar essa mulher. Mulher, que grande fé você tem. Eu fiquei pensando, se fosse eu nessa situação, eu fui até Jesus, provavelmente enfrentei várias barreiras, porque aquela mulher sabia do costume que o povo judeu não se misturava com quem não era, né, do seu próprio povo. Ela sabia que ela poderia sofrer o preconceito dos que ali estavam, mas ela deve ter deixado a filha com alguém. Você deixar a filha, fica aqui, né, com a minha filha porque ela tá doente, ou porque ela tá precisando, vou lhe buscar um remédio, uma coisa assim, é uma coisa, mas assim, fica aqui com a minha filha que ela tá endemoniada. Ela precisou, né, romper esse desafio de preparar alguém para ficar ali com essa menina, ou trancou a casa, não sei como que ela deixou essa menina desse jeito, mas ela foi até Jesus, e ela foi decidida. Não sei como ela foi alcançada pela mensagem de que por ali passava um homem que estava transformando onde ele entrava, onde ele chegava, que dele exalava milagre. Mas alguém falou para ela ouviu falar que ela vai até ele, mesmo diante da primeira postura que o Senhor escuta ela gritar e continua ali, né, seguindo o seu caminho, ela continua a ir atrás. Quando ele ainda vai dizer, né, eu não vim a não ser para os filhos, vamos voltar aqui um pouquinho, fui enviada a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela ainda, mesmo assim, a fé dela, ela falava assim, eu ainda creio que ele é a minha redenção que eu preciso, e ela continuou, e aí por fim ele ainda vai, né, usar a comparação, trazendo como que era a visão dos judeus, que ela era indigna daquilo, porque ela era como um cachorrinho querendo comer da mesa. Eu não sei se eu teria ido até o fim como essa mulher foi, porque eu fiquei pensando por quantas coisas mais, vamos dizer assim, por coisas tão menores que o inimigo tenta colocar na mente da gente, que o Senhor às vezes está sendo indiferente com a nossa situação, a gente já pensa em parar, a gente já fala, não aguento mais essa vida, parece que o Senhor não tem me visto, o Senhor não conhece a minha dificuldade, a gente já sente aquele sentimento de desistir, a gente começa a pensar, será mesmo que o Senhor está comigo? Será que eu não estou equivocada? Mas que essa mulher, né, sirva de exemplo para mim, para você que nessa noite, seja firme no seu propósito, seja constante, vá até o fim,
busque do Senhor, olhe para Ele e veja, independente das adversidades, que Ele é exatamente o que você precisa e que Ele possa, assim como Ele abençoou essa mulher, que desde aquele momento a filha dela ficou curada. A casa daquela mulher foi alcançada do maior milagre que ela precisava. Eu tenho um filho. Eu não sei se você tem seus filhos, mas nós sabemos que uma criança doente dentro de casa, ela desestabiliza o lar inteiro. Essa mulher não tinha só uma filha doente, ela tinha uma filha endemoniada. Ela vai dizer a expressão horrivelmente perturbada. Imagina tudo que ela presenciava com aquela filha e o sentimento às vezes de inútil, que ela não podia fazer nada pela filha. Mas um dia ela ouviu falar de um Jesus que podia mudar a situação dela. Ela foi até Jesus, ela enfrentou as barreiras e ela voltou para casa e encontrou a filha sã e salva. O que você precisa nesta noite? O Senhor está aqui entre nós. Ele é o mesmo que dele exalou poder, virtude e libertação para aquela família. Que os meus olhos e o seu tenham as escamas da incredulidade, do medo, de todo quanto é sentimento que tenta nos afastar da bênção do Senhor, que isso venha cair por terra nesta noite e que a gente possa alcançar o milagre. Dando continuidade então aqui no versículo 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-lo para casa em jejum, para não se desfalecerem pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graça, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Aqui é quase que se repete uma experiência que nós lemos aqui no capítulo passado, que é o capítulo 14, lá no versículo 13, que vai dizer da primeira multiplicação de pães e peixes. Aqui nessa situação, o Senhor estava ali diante também do seu ministério, curando. Todos que chegavam até Jesus recebiam a cura, a libertação. Ninguém que chegava até Jesus saía vazio ou do mesmo jeito. Não tem como você ir até Jesus e permanecer da mesma forma. A presença dele inunda o nosso ser, transforma a nossa vida. As nossas necessidades são supridas em Jesus. Aqui então ele vai falar para os discípulos: já fazem 3 dias que esse povo está conosco. Eu não quero despedir eles de jejum, porque pode ser que eles vão desfalecer pelo caminho. Aí ele vai dizer, no versículo 33, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Os discípulos que há pouco tempo haviam presenciado o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes, em que a multidão era maior, porque aqui vai falar que era 4.000 homens, na outra era mais de 5.000 homens, eles caem na mesma situação de ficar colocando as dificuldades na frente de se pronunciar em resolver o problema. Eles poderiam falar assim: Senhor, vamos multiplicar o que a gente tem. Não é isso que o Senhor fez há pouco tempo atrás? Mas não, isso me faz entender que nós temos o hábito nessa vida de sempre olhar para as limitações. A quantidade de pessoa, era um deserto, não tinha onde comprar. O que vamos fazer? Nós somos tendenciosos a olhar sempre apresentando para Deus as dificuldades, ao invés de olhar para Jesus. E falar: Senhor, o que é a dificuldade diante de ti? O que o Senhor quer que a gente faz? Aí o Senhor que vai falar:
Quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Provavelmente, assim como da outra passagem, até em algum outro evangelho que nós vamos ler mais para frente, vai especificar que numa dessas passagens é um menino que traz esses pães e esses peixes. Provavelmente, algum menino ou saiu com a mãe ou sozinho para ir até Jesus, encontrar com Jesus, e ele foi, como diz a expressão, precavido. Ele se preparou para aquele momento. Ele não saiu de mãos abanando, certo? Ele falou assim, eu tenho hora para sair, mas não sei que hora que eu vou voltar. Vou fazer aqui uma marmitinha, vou preparar aqui uma vasilhinha, uns pãezinhos, peixes, que a hora que tiver fome, eu não vou me preocupar em buscar um alimento, porque eu tô tão interessada em buscar algo de Jesus, que eu não quero que a fome seja um impedimento para que eu tenha que sair dali. O que nos traz uma grande lição. E aqui o Senhor fala assim, quem tem, o que vocês têm? Né? Ele vai falar 7 pães e alguns peixinhos. Será que era dos discípulos? Será que era de alguém ali presente? Só sei que alguém saiu de casa levando um lanche. E esse único lanche, né, esses poucos pães e peixes, foi a base para o Senhor alimentar toda aquela multidão. O que nós temos apresentado diante do Senhor? Quando o Senhor nos pergunta, o que você tem? Você está passando por essa situação, essa luta? O que você tem para apresentar? O Senhor, às vezes, a maioria das vezes, melhor dizendo, só nos pede um pouco de fé, só nos pede um pouco de confiança, ou a nossa vida. Você tem a vida? Você tem a voz? Então é isso que eu vou usar. E vou fazer maravilhas através disso. Aqui vai falar da abundância, que ele abençoou, né? Levou o olhar ao céu, abençoou, e o Senhor multiplicou e foi distribuindo, que depois de fartos ainda sobrou. Isso me faz pensar, para finalizar esse capítulo, nossa, o que o Senhor não faz? Existe até um versículo que vai dizer, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E nos evangelhos tem uma resposta que vai dizer, nada é impossível ao Senhor. O que você precisa nesse final de semana? Esse finalzinho de sexta-feira, vai vir aí sábado, domingo, como foi sua semana? Logo inicia a segunda de novo, como está a sua vida? O Senhor te pergunta, qual que é a pouca reserva que você tem? Ofereça ao Senhor e se surpreenda com o que Ele pode fazer. Ele aqui alimentou com 7 pães e alguns peixinhos, mais de 4.000 homens. O que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos supor, se fosse quase uma esposa para cada marido ali, quase mulher, daria mais de 10.000 pessoas, vamos fazer uma comparação. Imagina o que Ele faz com a nossa dedicação em oferecer a vida. Senhor, me usa. Eu quero apresentar minha vida diante de Ti. Quero Te apresentar minha fé, minha confiança. Que esses versículos, né, dessa passagem aqui do capítulo 15 venham encher o nosso coração de esperança, para que a gente saiba que a gente serve não um dos deuses, a gente serve o único Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que quando viu o mundo na desordem, quando lá no Jardim do Éden o homem, a humanidade decretou uma independência e achou que sabia tomar suas próprias decisões, as suas escolhas, e fez uma bagunça, mesmo assim Ele te amou de tal maneira que Ele enviou Jesus aqui nessa terra para nos ensinar e nos livrar da nossa vã maneira de viver e nos mostrar o jeito certo de viver segundo o propósito do Criador da vida. Se hoje nós estamos aqui, nessa sexta-feira, finalizando, né, a nossa semana, antes do final de semana, que a gente tem, o fôlego de vida, é porque Ele está aqui presente conosco. E Ele nos pergunta, o que você quer me oferecer? Entrega nas minhas mãos, descansa em mim. E Ele é especialista em superar as nossas expectativas. O Senhor é maravilhoso. Que Ele possa nos abençoar, derramar do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, e mostrar para nós que os nossos problemas, as nossas dificuldades, para Ele, não é nada. É questão de segundo. E Ele pode tudo mudar. Vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Senhor, meu Pai, eu Te louvo por esse momento tão prazeroso, tão gostoso. Como a Tua palavra nos conforta, como a Tua palavra enche os nossos corações de esperança, que nós possamos ir diante de Ti, atrás de Ti, na mesma força, na mesma fé,
que aquela mulher cananeia teve quando ela saiu de casa, deixando o problema para ir atrás da solução. Senhor, que possamos, assim como aquela multidão, nos alimentar da Tua palavra aqui nesta noite, que possamos ser cheios do Teu amor, da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia e sair depois desse vídeo, depois desta palavra, com um sentimento de coração quentinho, de sendo abraçado pela Tua presença, sabendo que até que diante dos nossos olhos parece que tudo está abalado, tudo perdido, tem dia que parece que está tudo tão fora do lugar, que a gente sabe que acima de qualquer coisa o Senhor está no controle de todas as coisas do céu e da terra, que a nossa vida está sob o Teu olhar, o Senhor está cuidando de tudo e que até mesmo os apertos do dia a dia tem um propósito, nos levar cada dia mais para o centro da Tua vontade. Cuida dos nossos, das nossas famílias, dos nossos lares. Obrigado por essa semana, esses 5 dias que o Senhor tem estado conosco aqui nesse propósito, cuidando de nós, nos dando condições de chegar até aqui. Nos dê o final de semana abençoado. Nos livra de todo mal, de toda tentação. E que os permitindo, Senhor, que segunda-feira nós possamos estar aqui, iniciando a semana com o propósito de ler a Tua palavra e sermos cheios, enriquecidos, abençoados pelo poder que só a Tua palavra tem para as nossas vidas. Obrigada, meu Pai, pelo manjar oferecido para nós, que possamos sair daqui saciados, porque só o Senhor é o pão da vida, a água dessa fonte, da qual quem bebe jamais terá sede. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te dou graça por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. E que o Senhor possa te oferecer e te abençoar, te agraciar, você e sua família, com um ótimo final de semana. Fique com Deus.